Estamos de volta com mais o Jornal da Rede Alesp. E vamos com mais informações e notícias para você. O recesso parlamentar aqui no Legislativo Paulista vai até o dia 31 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, os deputados retomam suas atividades. E vamos conversar sobre esse assunto com a repórter Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. Qual a sua programação aí depois do recesso? Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Tudo bem por aí? Bom dia. Tudo bom com você, Melissa? Tudo ótimo também. Como vocês anteciparam aí, a gente volta às atividades parlamentares a partir do dia 1º de fevereiro. A gente começa o ano legislativo a partir do dia 1º de fevereiro. Nesse mês de janeiro, os deputados estão em recesso, né? Lembrando que eles tiveram poucos dias no meio do ano e agora eles estão em recesso. Mas isso não significa que eles estão sem atividades. Quem acompanha os deputados aí nas redes sociais sabem que a programação está sendo intensa aí nesse mês de janeiro para os deputados do estado de São Paulo. A vacinação deve dar o tom do início dos trabalhos, assim como a escolha da nova mesa diretora no dia 15 de março. Então, vamos por partes aí sobre esses dois assuntos que são importantes. O governador falou ontem na coletiva da segunda onda da Covid, das dificuldades que podemos enfrentar aí em 2021. Isso pode significar que o executivo pode preparar uma série de projetos aqui para a Alesp para ajudar a amenizar os impactos da pandemia. E essas propostas certamente devem ser debatidas aí no início do ano legislativo, assim como a estrutura da vacinação, né? Como vai ser organizado a vacinação. A questão da nova mesa diretora, vai ser eleito um novo presidente, um novo vice-presidente e uma nova mesa para compor aí a presidência da Assembleia Legislativa. Os mandatos desses presidentes, eles duram 2 anos, o do deputado Cauê, e ele pode ter uma reeleição, o do deputado Cauê Macris já é o segundo mandato dele à frente da Assembleia Legislativa, então ele deixa o cargo e aí deve ocupar um novo presidente a partir de 15 de março. Essas negociações, esses debates sobre o novo presidente já estão em andamento aí desde o final do ano passado. As comissões também devem iniciar logo no início de fevereiro, inclusive por isso, pela questão que eu acabei de falar sobre a mitigação da pandemia. Então, as comissões vão tratar aí dos projetos específicos dos deputados e desses projetos que devem vir do executivo para que nós possamos ter um início de ano o melhor possível para que essa segunda onda não afete as pessoas. A gente sabe o que a gente sabe dessa segunda onda é que ela tem uma condição de proliferação muito maior do que a primeira onda. Então, quanto antes o poder público agir contra para evitar que essa segunda onda se espalhe, melhor. Então, isso, claro, tem a ver com a vacina, isso, claro, tem a ver com as ações que forem feitas, isso, claro, tem a ver com a estrutura, por exemplo, de saúde que for disponibilizada aí dentro do estado de São Paulo. Então, tudo isso os deputados devem começar o debate. O ano promete, porque a gente ainda tem muito efeito da pandemia aí para a gente tratar. Pode ser que aqueles projetos que a gente viu no ano passado para mitigar a pandemia, como o decreto de calamidade pública e outros decretos aí, a gente teve também a redução dos salários dos deputados, a gente pode ter novamente esses projetos debatidos e esses decretos debatidos aqui dentro da Assembleia Legislativa, porque eles ajudaram muito a amenizar os impactos da pandemia. E aí, como eu falei, a gente deve voltar aí com muita expectativa aí com relação ao que vai acontecer aí, como é que será a resposta da população aí com relação à vacinação. Não estou dizendo resposta do medicamento em si, que for aplicado na população, mas da resposta das pessoas irem se vacinar efetivamente,
que é um ato importante e que, obviamente, que quanto mais pessoas forem aderindo à campanha de vacinação, mais rápido a gente vai saindo dessa situação de proliferação do vírus. Então, isso é importante, e também é importante lembrar que a vacinação demanda um tempo para a resposta do organismo. Então, se a primeira dose vai ser dada no final de janeiro, a outra dose na metade de fevereiro, então a gente vai ter ainda uns 30, 40 dias que a gente vai ter que manter esse primeiro grupo, né? Vão ter que manter todas as medidas de controle sanitário até que efetivamente o organismo responda aí a essa imunização. Eu ainda tenho algum tempinho, Lilian e Fábio? Se eu falasse, Melissa, sobre a aprovação do orçamento aqui do Estado para 2021, que foi a última sessão que ocorreu aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Então, o orçamento foi, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, foi debatida entre os parlamentares. Alguns pontos teve um debate um pouco maior, como, por exemplo, algumas instituições que iriam receber menos recursos, algumas áreas também que ficariam com menos recursos, mas, de uma maneira geral, o orçamento do Estado, muito embora a gente teve uma queda de arrecadação no Estado, o orçamento, ele não ficou, a gente não teve grandes perdas, assim, a gente teve algumas áreas com muitas perdas, mas comparado ao que a gente sofreu em 2020, a gente diz sofreu porque realmente foi o impacto para o mundo inteiro, o orçamento de 2021 não teve tanta alteração da peça orçamentária de 2020. Os deputados algumas alterações ainda podem ser feitas nessa peça orçamentária, e eu explico aí essa questão. Por exemplo, o projeto 529, que foi um projeto que antecedeu a lei orçamentária, ela criou algumas alterações de alíquotas de imposto. E com essas alterações de alíquotas de imposto, essas alterações de alíquotas de imposto seriam sentidas agora, em janeiro, pelo tempo que entre a aprovação da lei e o que determina a Constituição do Estado de São Paulo. O governo do Estado já declarou que essas alterações, por exemplo, no ICMS de alimentos e de medicamentos, elas não terão efeitos agora ainda, por conta dessa questão da segunda onda, por conta dessa questão da pandemia. Então, é importante a gente observar todos esses detalhes, porque isso pode mudar, como efetivamente mudou, mas, e aí, a gente lembra que uma peça orçamentária ela é uma perspectiva do que o Estado vai arrecadar e das despesas que o Estado tem. Então, o Estado tem que ir com calma nesse início de ano, porque a gente, aí, vivendo uma segunda onda, a gente pode ter, sim, um impacto de arrecadação já desde o início do ano. Então, por isso que o governo está todo mundo com os olhos voltados para essa questão, principalmente das pessoas que estão ainda sem emprego. Isso obviamente que impacta muito nessa questão da arrecadação, nessa questão do quanto da movimentação econômica dentro do Estado e efetivamente não só esse impacto financeiro, mas também como impacto de saúde. A gente pode ter, não é essa a expectativa, mas pode ser que seja necessário abrir novamente hospitais de campanha, pode ser que sejam necessários outros protocolos mais agressivos para tratar essa segunda onda, que, como eu expliquei antes, é uma segunda onda que tem... o que se sabe efetivamente sobre a segunda onda é que a propagação dela é maior do que a gente teve na primeira onda. Então, o governo está muito preocupado, por isso que o tom da coletiva de ontem do governador foi bem duro com relação a isso, de afirmar, o Estado de São Paulo está sim na segunda onda, a gente já identificou
isso cientificamente, né? A cepa do vírus, a nova cepa desse vírus já foi identificada no estado de São Paulo e por isso o governador mantém os pés muito fincados no chão aí para que a gente consiga debelar essa segunda onda e retomar a maior normalidade possível. E é isso, são essas as informações que eu tinha para vocês nessa manhã. Muito obrigado, Melissa Araújo, pelas informações do Legislativo. Então,